Ok, então estamos aqui com Renata Nogueira. A Renata conheceu o Renato Russo pessoalmente, né? Isso. Como todos sabem, foi o líder do grupo Legião Urbana, uma banda muito famosa de rock do Brasil, talvez a mais famosa de todos os tempos. E a gente vai ter esse momento aqui com ela, de conversar e poder mostrar um pouco do Renato, como que ele era no cotidiano, como que foi a interação deles como amigos nessa época, para desvendar um pouquinho do Renato Manfredini Jr., e não do Renato Russo, que é a figura pública que todos conhecem. Renato, eu queria te perguntar um pouquinho, primeiro, a respeito da sua vida nessa época, né? Você tinha quantos anos quando você começou a dar aula na cultura inglesa? Eu tinha 21 anos já. 21? E você é nascida aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? E meus pais foram para Brasília em 63. Então nós somos aquele grupo de pessoas que começaram, né? Pioneiros de Brasília. E não tinha quase... A Brasília estava bem ainda iniciando, né? Não tinha nem tantas construções terminadas, assim. Mas a gente conseguiu morar ali na Asa Sul, né? Que a gente chama, num lugar assim bastante adequado. Foi uma vida... A nossa chegada em Brasília foi uma mudança muito grande para a família, porque saindo do Rio para uma cidade iniciante ali. E essa chegada em Brasília, essa fato de nós termos ido para Brasília, mudou totalmente nosso destino, né? Porque a gente passou a conviver com pessoas assim mais proximamente, e grupos que tinham mais coisas em comum acabaram se juntando ali. Eu acho que foi... Se me corrija se eu estiver errado, né? As suas eram denominadas de acordo com o que existia em cada setor ali, né? Então tinha... os professores ficavam mais numa região, né? No começo você tinha, vamos supor, algumas superquadras que eles chamam, que eram destinadas a funcionários de um tipo, outras a outros, né? E tinha uma superquadra que era do pessoal do Banco do Brasil, por exemplo, que o pai do Renato era do Banco do Brasil. Você ficava em qual? Qual era o seu endereço lá? Eu ficava na 206 Sul. Então, nessa época, a Asa Sul era muito mais... A Asa Norte acho que nem tinha quase nada, né? Então todo mundo ficava mais na Asa Sul. E eu morava nessa 206, que é perto desse colégio marista, relativamente perto do colégio marista, onde o Renato depois também vai estudar e tal. Eu estudei no colégio marista e tal, mas somos de épocas de colégio diferentes, né? Mas o interessante é que, pelo fato da gente ter ido para Brasília, e Brasília está bem iniciante, você acaba se encontrando com pessoas que vai para o mesmo colégio, não tinha tanta opção assim. Então você vai fazendo esses grupos, né, de pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa. E eu acredito que o Renato se juntou a um grupo musical, né, a pessoa que tocava alguma coisa, ele sempre muito interessado em música, né, e ele vai então encontrando esse grupo que faz com que ele seja depois essa pessoa que ele se torna. Para nós do Brasil, a gente não tinha nem acesso a disco, né, de Beatles. Geralmente você tinha que ir lá, alguém trazer para você. Você chegou a ouvir antes do disco chegar aqui? Talvez pelo rádio? Eu ainda não. Você nem tinha sido apresentado? Eu ainda era um pouco menos ligada, né? Assim. E o meu irmão, que era mais velho, trouxe esse disco. Aquilo foi assim para aquela juventude, né? Mas aí ele é de 48, né? Então em 66 ele tem essa chance de ir para lá. Ele ficou deslumbrado com os Beatles. E ele já devia conhecer um pouco os Beatles de nome, né? Assim, de leituras. Aí chegou lá e viu esse disco, trouxe esse disco. Então eu estou querendo relacionar isso ao fato de que esse grupo musical, essas pessoas ligadas à música, elas Brasília tinha mais chance de se encontrar e trocar disco e
e começar... Todo mundo aí filho vivia... de diplomata, né? Sempre diplomata, sempre tinha alguém que ia... Alguém trazia sempre, né? E viviam nas superquadras. O pessoal, qualquer atividade, não tinha praia, então você ficava ali. A gente falava embaixo dos blocos, né? Porque cada pessoa morava num bloco, né? Trocava muito conhecimento, trocava informações, né? Mas marcou muito a gente a chegada dos discos dos Beatles, né? Eu estava ligada nesse negócio dos Beatles. Eu imagino que o Renato, naquela época que ele fala muito nos Sex Pistols, não sei o que ele encontrou gente que gostava dos Sex Pistols. Isso aí já era uma outra fase. Ele já era adolescente já, né? 17, 18 anos, 19, né? Mas dá para perceber muito bem o que ele quis dizer quando ele fala, olha, eu conversei com fulano, que era filho do embaixador, sei lá, o filho do diplomata. E aí eu comecei a me interessar comecei a receber mais informações do que ele gostava mesmo, né? E se juntou a esse grupo. Você falando isso, você me lembra, uma vez que ele comentou, que ele descobriu os Beatles na infância mesmo, quando tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Né? Inclusive, ele até ganhou de presente de Natal o álbum branco dos Beatles, que eu acho que é de 67 ou 68, não tenho certeza. E, assim, marcou a infância e a adolescência, começo da adolescência. Mas, como você disse, a música punk foi aquilo que fez ele querer ser músico, né? Porque sintetizava como ele se sentia em relação ao mundo, né? Visão de mundo, questão de sentimento e tal. Então, o punk rock fez ele virar um artista. É interessante que as roupas, né, que ele usa, tudo punk, né? Ele assume esse lado punk bem no início, né, da vida dele, da carreira dele. Ele viveu a época, né, e assumiu isso para si, essa identidade, né? E, bom, chegando na fase do Renato Russo, que você conheceu, então você entrou na cultura inglesa em... 75. 75, né? Ele ainda não era professor lá, né? Não, ele devia ter aí uns 15 anos, né? Então ele entrou lá por volta de 78. Ele deve ter sido aluno e começou a dar aulas provavelmente em 78 ou 79. Né? E como é que foi assim, você lembra quando ele apareceu lá, primeira vez que você viu ele? Você tem uma lembrança marcante? Eu me lembro um primeiro intervalo em que ele se aproximou de mim, intervalo de aulas, e ele conversava com uma pessoa que era muito comunicativa da secretaria, era a secretária-chefe da cultura, vamos dizer assim. Então, geralmente, esse pessoal é bastante carismático, eles têm que estar sempre conversando com os professores, fazer uma ponte, né, muito importante entre professor e aluno e tal. E eu lembro que essa secretária estava ali e ele veio conversar com a gente, eu estava junto com ela, e ela, muito alegre, puxando assunto com ele sobre as aulas e tal. E aí ela chamou a gente de Renatinho e Renatinha, que, por coincidência, nós tínhamos o mesmo nome, e éramos novos ali, né? Gente nova dentro da quase os mascotes ali da cultura. Eram os mais novos e tal. E o que me chamou a atenção foi que ele estava com um violão, né? E eu falei, nossa, o professor está com um violão, né? Achei interessante. E a menina, acho que comentou, a secretária, falou alguma coisa do fato dele tocar na sala de aula e tal. E aquilo me marcou, falei, puxa, ele toca música para os alunos. E os alunos, adolescentes, assim, ficavam bem próximos a ele, assim, sabe? Parecia que ele era muito querido pelos alunos. O aluno deve adorar, né? Você está tendo uma aula e pode tocar um pouco de música, né? Pois isso não é comum, né? Para os professores. Não era tão comum, né? E o inglês dele muito bom, né? E possivelmente a musicalidade também, né? Então você está tendo aula ali com alguém que está tocando muito bem e falando inglês muito bom. Isso para o aluno deve ser marcante, né? Eu acredito até que para envolver o aluno, né? Envolve bastante nessa faixa etária, né? Bem jovens e tal, que como você
comentou, ele dava aula mais para adolescentes. Né? Mais para adolescentes, nessa fase pelo menos. Né? E ele tinha o costume, isso eu li numa entrevista, que ele dava um instrumento de percussão na mão dos alunos, para fazer eles acompanharem. Então envolvia musicalmente, né, a turma. E é interessante que isso aí que você levanta, porque depois eu continuei dando aulas de inglês na minha vida, mas até teve momentos que eu fui fazer um outro tipo de trabalho, mas sempre eu tentei conciliar com aulas de inglês. Depois eu assumi só a carreira de professora e tal. Uhum. E aí quando a gente, na segunda fase assim, da minha carreira, que foi mais recente, né, você vê que os professores, eles tentam envolver o aluno, né, é importantíssimo você saber envolver o aluno e sai daquela coisa tradicional, muito formal, né? Muito formal, só explicações no quadro negro e tal. Então é interessante que o Renato já vinha naquela época, ele já sacava muito isso, né? Ele punha o aluno para participar do processo ali, né? Hoje em dia isso é muito comum, inclusive nos cursos que se dá aí de pedagogia, vamos dizer, você quer dar aula de inglês. Obviamente, quem envolver mais o aluno de alguma forma são os professores que são os mais procurados, né? Todo mundo ficam famosos, conhecidos na escola. É verdade. E o Renato deve ter feito isso naturalmente. Isso é que é interessante, né? Isso é parte dele. Espontâneo, né? Espontâneo. Parte dele. Eu queria que você descrevesse, Renato. Bom, você teve essa primeira impressão dele, né? De ficar, assim, um pouco intrigada pelo fato de levar instrumento para a sala de aula e tal. E a personalidade dele, assim, o temperamento dele, como que ele era no cotidiano? Como que você tinha encontros com ele nos intervalos das aulas, né? Sala dos professores, assim, como que ele era? Nessa fase, estava sempre assim sorridente, não parecia que era uma pessoa muito assim profunda, nada disso. Parecia uma pessoa alegre, um jovem normal, assim, sorridente, simpático, carismático, né? E muito gostava de pessoas. A gente percebe que ele estava sempre buscando conhecer as pessoas, chegar próximo às pessoas que trabalhavam ali, né? Tanto pessoas, qualquer pessoa que estivesse ali, que tivesse contato com ele tentava se aproximar dessa pessoa mais, né? Não era aquele professor distante, era uma pessoa um colega de trabalho que buscava conhecer a gente, né? Estar sempre por perto ali. Então ele era extrovertido. Era um extrovertido, assim, não assim exagerado, mas era uma pessoa... Tomava iniciativa, né? Que tomava iniciativa. Ele que criava os vínculos, né? Tentando criar vínculos, eu acredito que sim. Legal. Então você não percebia nele, assim, nessa pessoa, nesse colega de trabalho, uma coisa peculiar, assim, algo de especial, algo que indicasse o que ele poderia vir a se tornar? Você via ele só como um professor de inglês mesmo? Não, naquele momento eu não imaginaria, né, que ele seria, por exemplo, um músico que se tornaria tão famoso, né? Jamais imaginei isso, até porque, talvez porque ele fosse assim, apesar de sorridente, de procurar as pessoas, ele tinha um recato, não era uma pessoa assim, que tem gente que é muito exagerado, né? Gosta de chamar atenção, não era esse o lance dele. O visual dele era bem conservador, então, nessa época. Era um visual bem jovem, mas comum. Sóbrio. Assim. Sóbrio, assim. Eu lembro ele estava ali ainda, obviamente estava de calça jeans, né, tudo. Mas eu não lembro, assim, de nada extravagante, nada disso, de uma camisa que chamasse atenção, não, era bem... Cabelo curtinho, bem arrumadinho. Cabelo curtinho. Fazia barba. Barba feita, tudo. Usava óculos. Estava bem, assim, apresentável, vamos dizer, para estar ali como professor, né? Ele já usava camisa social nessa época? Ele gostava de camiseta? Não, ele estava com... Eu acho que ele nessa época usava umas camisas assim, não totalmente de manga comprida, não, era um calor danado,
mas eu acho que ele usava assim uma camisa mais formal um pouco. Não lembro de tê-lo visto de camiseta nessa Era mais camisa social mesmo. Eu já gostava nessa época. Já era mais assim, sóbrio, não sei se eu chamaria de camisa social, mas talvez uma polo, não era assim, camiseta. Um esporte chique, né? Eu acho que era mais um esporte mais chique, né? Entendi. Agora, quando eu o encontrei no aeroporto, que a gente comenta, aí ele já estava mais de camiseta, mais solto, assim, já era da banda. Né? Ele já era artista, né? Já tinha virado artista. Você conviveu quanto tempo com ele, como professor de inglês, na cultura inglesa? Eu acho que no máximo uns 2 anos. Foi um tempo longo, né? Um bom tempo. Porque depois eu saí de Brasília. Né? Quando você saiu, ele continuou ainda como professor, né? Eu acho que ele ainda continuou um tempo, né? E quando depois a vida dele não permitiu também. Verdade. E quando você... esse tempo que você conviveu, esses 2 anos, vocês chegaram a fazer uma amizade, assim, fora do ambiente do... Não, porque eu já estava fazendo jornalismo, né? Você é jornalista de formação? E eu ia para a cultura, mas eu não podia ficar. Eu não tinha assim tanto tempo livre assim para, por exemplo, ainda além de trabalhar ali, ficar assim saindo. Eu não saía tanto nessa fase. Eu acho que por ser menina, ainda não tinha muito essa tinha tanta liberdade, né, quanto os rapazes. E não tinha carro, por exemplo, não tinha tanta liberdade assim. Então eu era meio assim de casa para a cultura ou para a UNB, né? Então eu não tinha muita vida social, vamos dizer. Você tinha amizade com os colegas, assim, mais no ambiente mesmo, tipo escolar, da faculdade e no cultura inglesa? Eu tinha muitas amigas de ensino médio que também estavam na faculdade já. Então esse grupo continuou, né? Um grupo mais de ensino fechado, médio. Assim, algumas amigas eram mais extrovertidas, talvez, e aí foram, assim, saíam mais, talvez, né? Na cultura inglesa tinha eventualmente uma festinha, assim, alguma coisa? Tinha umas festival de cinema, depois começou, né? Eles faziam festivais de cinema, apresentavam uns filmes lá pra gente. E aí vocês tinham bastante contato, assim, né, nesses aí eventos? Tinha contato entre os professores, né? E também, às vezes, tinha alguma festa só de professor, como é que chama isso? Um congressamento. Uma confraternização. Confraternização. Então, tinha pequenas festas. Eu não lembro de ter visto o Renato, por exemplo, na confraternização. Eu tenho a impressão que ele não tinha também muito tempo para essas... Ele não ia. Né? Agora, o Festival de Filmes que a Cultura apresentava, ele ia de vez em quando, né? Ele gostava do filme. Ele gostava muito, era um grande apreciador, né, do cinema. E vocês chegavam a ter conversas longas, assim, tiveram uma proximidade maior, ou você tinha... Assim... Não, era só coleguismo de... Entendi. Aquela coisa formal de um colega, assim, nunca... Eu acho que eu era mais reservada, né? Eu não era muito, assim, de... Não dava muita abertura para me aproximar muito e conversar, talvez até porque o grupo dele era né? E o meu era outro, havia uma diferença de idade também, né? Você é do ano de... 54, né? 54, 6 anos de diferença. 6 anos de diferença. Então, é uma diferença de geração. Nessa época, né, você não... A pessoa da minha faixa etária, assim, daquela época, até não era muito de, talvez, conversar tanto com um rapaz mais novo. Tem toda essa questão, né, que a gente tinha meio reserva. Entendi. Bom, nos tempos que vocês trabalharam como colegas, né, foi por mais ou menos 2 anos, você não tinha conhecimento assim, do envolvimento dele com música? Fora a questão de levar o violão, né, na aula e tal? Não. Você não sabia? Nunca... Dele cantar, dele compor, dele ter esse interesse, você não tinha conhecimento? Como eu não tinha uma conversa assim, fora do profissional ali, né, eu realmente não sabia que ele tinha tanto talento, né, que... Por isso que quando você perguntou, você poderia imaginar que ele seria um músico,
Eu não poderia. Eu pensava para mostrar. Eu pensava que ele era um jovem que gostava de tocar violão, então, mas nunca imaginei que ele fosse para esse lado assim. E até porque a cultura dele já era muito vasta, né? Você percebe isso depois, né? Eu só percebi depois que eu comecei a vê-lo como artista, né? Já nesse outro contexto. Já no outro contexto que você vê, nossa, né? Como que ele escrevia bem as letras, como é que ele conseguia passar tanta coisa, né? Ele tinha muitas referências, né? Muitas referências, assim, exatamente, que não era muito comum, né? Assim. Verdade. Tá bom. Bom, o Renato foi demitido da cultura inglesa, né? Isso você não soube porque você saiu primeiro, né? Em relação a essa fase que vocês conviveram, ele não chegou a demonstrar assim, nenhuma característica da música punk, né? Assim, na maneira de se vestir. Não. De quando você conheceu até o último dia que você viu ele na cultura inglesa, ele era aquele menino. Era mais ou menos um jovem. Mais formal, então. Não brasiliense comum, não tinha nada assim. Porque, assim, pelo que consta, assim, do que ele próprio falou em entrevistas e pessoas que conviveram com ele, né, os colegas de música e tal, falam que ele que ele virou um punk mesmo em Brasília, né? Essa fase você já não pegou. Essa fase eu já não estava ali, né? Colocava, né, alfinete na bochecha, pintava o cabelo, roupa toda rasgada e a camiseta feita à mão, né, assim, pichando a camiseta e tal, essas coisas. Essa fase... Você não chegou a pegar essa fase, né? Agora é interessante a questão do professor de inglês e ele ter tido que sair e tal. Porque realmente, né, no contexto daquela época, né, se ele estava querendo ser punk, se ele começou a ter a influência punk, né, ele jamais iria se adaptar ali àquele ambiente, tão formal. Né? Porque se ser professor de inglês naquela época, você tinha que ter uma certa... até hoje em dia eu acho que tem, né? Mas naquela época acho que era pior ainda. Você tinha que ter uma presença mais formal, né? Queria lidar com essa juventude e tal. Senão podia até manchar a reputação da escola, né? A escola ficar mal vista. A escola não iria permitir. Né? Porque o punk foi um movimento do rock que foi feito para chocar mesmo a sociedade, né? E ele foi a contraposição do rock progressivo. Até na estética musical, né? O rock progressivo eram músicos maravilhosos que tinham formação acadêmica e que tocavam maravilhosamente os instrumentos, né? E os punks não, eram 3 acordes, qualquer um podia aprender rapidinho, né? E a ideia, como a música deveria soar, era para impactar, então era uma coisa feia, né? Aquele som sujo, aquele jeito de cantar bem até irritante, né? Aquelas vozes renitentes, né, e tal. Era para chocar mesmo. Depois que isso passou a ter um conteúdo assim, político, né? Alguma coisa de contestar a sociedade e tal. No começo era uma coisa mais, foi uma revolução estética, né? Depois passou a ter um conteúdo mais... Interessante, né? E a sorte é que o Renato tinha muito a contribuir na parte de mensagem, né? Quer dizer que acho que isso que fez a fama dessa banda, né? Porque as músicas, as letras dele... O conteúdo era muito forte, né? Conteúdo muito bom, né? Não era só a roupa, não era nada. Ele passou muita coisa que marcou muito, acho que o pessoal se identificou muito com isso, né? Verdade. E ele começou a tocar as músicas na fase pós-punk, né? Porque teve a fase inicial do punk, que ele copiava, né, descaradamente, assim, o jeito de se vestir. Ele se identificava como Johnny Rotten bem nutrido, né, que era o líder do Sex Pistols. O que pegou no Renato Russo mesmo foi que ele tinha, como você falou, uma cultura muito vasta e era uma pessoa muito sensível e se importava com a sociedade. Né? É verdade. Ele tinha muita empatia. Né? Tinha muita empatia, sensibilidade, né, e conseguiu captar o que acontecia, né, no Brasil. Né, assim como a sua família que viveu lá fora, ele também viu o choque e o contraste que era o país de primeiro mundo com o nosso país, né, que era, tinha muita corrupção já naquela época, né, mesmo na época do regime. Muito, né, na questão da corrupção, né, assim, que aquilo marcou muito, né, a juventude dele, né, perceber isso no Brasil, tudo.
desde aquela época, né, já a gente passando por essas questões todas, né, e ele viveu ali naquele momento ali do Collor, né, que ele cita. É verdade, é verdade. Tem até uma música que chama Metal contra as Nuvens, que ele fala de maneira metafórica da era Collor. Né? Então, acho que ele sofreu todas essas questões bastante na pele, vamos dizer assim. E é bonito de ver, né, que uma pessoa que estava numa classe favorecida, porque ele era filho de um alto funcionário do Banco do Brasil. Então, a situação financeira da família dele era muito boa, e o acesso à cultura foi muito bom. Mas ele tinha essa sensibilidade de se importar com as pessoas mais simples, né, com o povo em geral. É interessante isso. E foi indignado com as injustiças, né, que aconteciam, com falta de oportunidade, né, e das pessoas estudarem, se formarem, não terem condição financeira para nada, que é uma situação muito difícil. Né. E ele via isso, ele conseguia ter essa empatia. Ele novo ainda, né? Muito novo e captava. Já estava captando tudo isso, né? É interessante mesmo, porque nesses ambientes, às vezes, a pessoa não capta tanto, né? E ele que é o natural, talvez. Conseguiu se envolver bastante com tudo isso. Acho que essa questão das leituras dele, né? Uma pessoa que sempre leu muito, né? Isso ajuda com muito, certeza, né? A extrapolar a esfera social que a pessoa cresceu, ele nasceu, né? Ele conseguiu ir além, né? E captar. E quando que você tomou conhecimento que ele tinha se tornado um astro da música brasileira? Como é que foi? E, pelo que a gente estava conversando aqui antes, não foi uma coisa de imediato, né? Quando ele virou artista, você não sabia ainda. Então, qual foi o momento que você descobriu que o Renato Manfredini Júnior, seu colega do Cultura Inglesa, se tornou? E você lembra exatamente qual foi o momento que você descobriu? Você ouviu tocar uma música na rádio, reconheceu a voz? Não, você viu na televisão? Muito música estrangeira, né? Eu não ouvia muito o rock brasileiro. Então. Eu estava sempre muito ligada nas músicas estrangeiras, até porque eu queria praticar bastante o inglês, né? Então eu queria ouvir o inglês bastante, tinha que exercitar. Mas então você não acompanhava o rock brasileiro? Eu não acompanhava o rock brasileiro, né? E eu fiquei sabendo da fama dele de uma forma assim meio pouco comum, né? Porque foi dentro de um aeroporto, eu estava levando uma pessoa que ia viajar, que era minha irmã, ia voltar para Brasília, depois de ter feito uma passagem por São Paulo, num curso. O aeroporto em São Paulo? Era o aeroporto em São Paulo, era o aeroporto de Congonhas. Assim. Aí nós fomos lá levá-la, eu e um outro irmão, e o Renato estava com a banda, mas eu não vi logo de cara. Eu estava completamente assim, passando ali simplesmente para levar alguém para o aeroporto. Não estava pensando em encontrar alguém famoso. Né? Aí eu fui, me afastei um pouco para uma espécie de um mirante, assim, para olhar lá, né, os aviões, olhar o que estava acontecendo. E, de repente, se aproxima de mim uma pessoa, né, e eu viro assim, eu percebi a proximidade, né, e virei assim e vejo uma pessoa conhecida, né. E antes de eu bateu o olho e reconheceu? Já sabia não, que era eu acho que eu demorei um pouquinho, mas antes de eu realmente me situar que ali estava aquele meu colega de cultura inglesa, ele falou, como é que você está, não sei o que, ele começa uma conversa e pergunta se eu ainda estou dando aula de inglês. Quer dizer, de certa forma, ele me ajuda a fazer aquela ligação, né? Aí eu vejo quem realmente é. E eu falei para ele, não, eu não estou, eu vim trabalhar aqui em Campinas, estou trabalhando com meu irmão, nesse momento não estou dando aula de inglês. Você sabe que você está trabalhando com produtos naturais, é uma loja que você mal meu irmão abriu uma loja e eu e mais uma outra pessoa fomos, vamos dizer assim, nós fomos ser sócios dele, né? Porque estava todo mundo meio desempregado, eu tinha chegado há pouco tempo ali, estava meio sem saber para que lado que eu ia o que fazer, que tipo trabalhar. de trabalho eu ia ter, se eu ia continuar dando aula de inglês ou não. Eu sempre gostei muito de dar aula de inglês, mas naquele momento surgiu essa oportunidade aí e eu fui trabalhar com ele. Foi bastante interessante também, né?
Mas assim, logo depois eu continuei, voltei a dar aulas de inglês, comecei a conciliar o trabalho na loja dele com aulas à noite, quer dizer, não foi assim, total afastamento. E eu perguntei para o Renato, eu falei, e você, né? Porque ele estava ali sozinho e tudo. Aí ele ficou com uma expressão assim mais séria, mais assim, não tão sorridente, né? Como se tivesse levado talvez assim um espanto um pouco, né? Aí ele falou assim, eu tô com a banda. E apontou. E literalmente os integrantes da banda estavam mais para trás ali. Para trás, mas estavam chegando perto dele, né? Possivelmente falaram, o que o Renato foi para ali, né? Então, aí o povo acho que foi ver quem era, o que estava rolando. E quando ele disse, eu estou com a banda. Então foi assim, eu olhei para trás e vi um rapaz muito alto, com um instrumento grande, assim, para mim, né, na minha percepção. Aí eu fiquei assustada, falei, nossa, né, o que será que está acontecendo? E meu irmão, que era mais jovem e acompanhava talvez melhor essa cena do rock brasiliense e tal, meu irmão falou, nossa, você não viu que era o Renato Russo? Meu irmão ficou assim, não é possível que você não viu que era o Renato Russo, que bandeira. E seu irmão também falou com ele? Seu irmão não conhecia, né? Não conhecia, deve ter ficado assim meio incomodado, né? De chegar ali, poxa, eu sou de Brasília, me dá Meus irmãos são também reservados, né? Não é assim de ir chegando logo. E aí eu perdi essa grande chance, né? E fiquei meio sem graça, né? Uma coisa que eu fiquei até hoje em dia, eu falo, puxa, né? Mesmo se eu tivesse sabido que era ele, teria sido muito mais legal, né? Se eu tivesse reconhecido que ele tinha se tornado, né? A conversa teria sido muito mais interessante. Talvez ele te contaria, né, algumas coisas. Contaria. Como que e foi, eu acho que eles deviam estar prestes a ter que embarcar ou qualquer coisa também, porque o Dado acho que estava assim preocupado com o horário, a gente via que eles se aproximaram e o Renato tinha que sair também. Meio que para apressar para o voo, né? Que tinha que pegar. E você... Mas foi assim, para mim, um momento que eu nunca vou esquecer, né? Porque é um negócio, assim, dele ter ido falar comigo, né? Para começar, já acho que foi uma coisa muito, assim, simpática, né? Mostrando quem ele era, né? Uma pessoa... Mesmo virando um astro do rock, não deixou de ser quem ele era, né? Um moço gentil. Ele não era apenas um astro, ele queria ser aquela pessoa, né? Ele continuava sendo aquela pessoa, né? Entendi. Qual foi a emoção que você sentiu de, no primeiro momento, reencontrar o Renato Manfredini Jr., seu ex-colega de trabalho, né? Professor na cultura inglesa? O que você sentiu? Você viu ele? Dá para sentir que você tinha um carinho, né, por ele. Assim, sim, um amigo querido. Sim, eu me senti feliz dele ter ido me procurar, visto que era eu ali, e ter ido falar comigo, né, vamos dizer assim. Fazia quanto tempo você não via, mais ou menos, ele? Acho que uns 5 anos. 5 anos, bastante 4, tempo, né? 5, né, por aí. E o fato dele ter ido perguntar da minha vida, né, uma coisa que tem gente que no máximo dá um tchauzinho, mas ele se aproximou, perguntou se eu ainda estava dando aula de inglês e tudo. Mas a sensação maior é assim assim, uma tristeza de eu não ter aproveitado ali aquele momento. Se eu tivesse sabido da situação de vida dele, teria sido um bom momento para talvez rever um vínculo, né? Reconectar com ele numa uma fase talvez que fosse até mais interessante para ele se prender talvez aquele pessoal ali de Brasília, que ele estava deixando para trás, né? Verdade. E, nesse momento, foi a última vez que você encontrou com ele? Aí depois foi só, assim, o momento marcante foi quando eu vi um adolescente muito triste no dia da morte dele, né? O pessoal comentando, né, da morte dele. Eu não fiquei sabendo logo, porque eu estava fora do Brasil nesse dia, mas estranhamente eu fui na casa de uma pessoa brasileira
né? Eu morava na Inglaterra, mas eu tinha que ir na casa dessa pessoa brasileira esse dia. E foi no dia da morte? Deve ter sido o dia seguinte, né? Porque o rapaz estava com os jornais, não me lembro como que ele estava com aquela informação, não sei se mandaram um jornal para ele, eu não sei te dizer. Mas deve ter sido, assim, bem próximo ao dia da morte. E esse rapaz estava muito abalado, né? Um adolescente, assim, idade assim, de ensino médio. O rapaz estava extremamente triste. Eu entrei assim, a gente pegou o rapaz num momento difícil, né? Assim, dava para perceber que... E ele, por a gente ser brasileiro, ele estava mostrando para a gente ali, olha, não sei o que, faleceu o Renato Russo, não sei o que. Nessa época você estava morando na Inglaterra? Eu estava morando na Inglaterra. Aí eu já tinha filhos, né? Você voltou para o Brasil tempos depois, assim, bastante tempo depois? Eu voltei para o Brasil em 96. Foi no mesmo ano, então. Mesmo ano que o Renato morreu. Eu não me lembro o ano que ele faleceu, não foi em 11 de outubro 96? Foi em 96? Tá. Então, eu aí voltei para o Brasil, né? E aí é que eu realmente... Aí quando você voltou para o Brasil, aí você sentiu o impacto da morte dele? Aí que você sente a fama dele realmente, né? Porque foi realmente uma comoção. A importância dele, né? Só quem viveu a época para saber mesmo como foi, né? Eu, como eu comentei com você, era muito fã, né, do Legião Urbana, gostava muito do Renato. E ele manteve em segredo a doença e ninguém mais via ele no último ano. Então ninguém suspeitava, a não ser alguns boatos locais, assim, né? E quando ele morreu foi um choque muito grande, porque ele tinha fama de depressivo, né? Sim. Mas é por causa da obra que ele fazia. Era o estilo de escrita romântico, né? Romântico, né? Do movimento romântico. Exato. Embora o último disco foi, depois que você sabe, né, da história toda, você percebe que é um manifesto de despedida mesmo, né? Mas como ele tinha esse lado meio trágico, né, meio romântico, então a pessoa que não sabia da condição dele, real, de saúde, né, podia imaginar que era só uma questão de estilo mesmo, visão de mundo, né? Não necessariamente que ele estava morrendo, né? Então foi um choque muito grande, assim, marcou não só a geração dele, mas a minha geração que veio depois, né, e outras gerações, e os jovens choravam copiosamente, né? Deve ter sido. Foi uma coisa, assim, eu acordei, eu estava fazendo cursinho na época, né, alguém me ligou e me acordou para dar a notícia que ele tinha morrido, né, e chorando. Nossa. Veio um amigo na minha casa que também gostava, veio chorando, é como se tivesse morrido alguém da família, né. Então ele teve uma importância muito grande, a gente sabe que até hoje, né, a obra dele é muito valorizada. Foi à frente do tempo. Foi, demais, né? Isso que a gente percebe. E o tempo é o maior dos juízes, né? Porque ele continua relevante até hoje. Você teve esse último encontro com o Renato no aeroporto, né? Completamente inusitado. Pois é, inesperado. Uma surpresa boa, ao mesmo tempo que você ficou triste. Foi boa, mas depois eu fiquei até meio triste, assim, de ter dado uma gafe. Mas teve o seu lado bom, né? De poder rever o Renato Manfredini dos velhos tempos, né? Teve o lado bom de ver a pessoa que ele era realmente, né? Não o artista. Né? Isso foi o privilégio de poucos, né? Você foi uma privilegiada de ter conhecido o Renato como o Renato Manfredini, né? E a mãe dele até, em algumas entrevistas que a gente assiste, ela sempre fala, eu estou falando do Renato Manfredini Júnior. Ela sempre fala, estou falando do Júnior. Chama de Júnior, né? Chamava ele assim. Ela falou, não, Renato Russo é outra coisa, pessoa. Né? Achei muito interessante. Ele criou realmente uma persona, né? Que vem do Bertrand Russell e do Jean-Jacques Rousseau. Juntou esses dois russos, né? Por isso que o nome dele ficou Renato Russo. Fizeram, não sei se foi ele mesmo que escolheu, não, ou foi ele. Fez uma ligação. Ele foi muito esperto de abrasileirar, né? Porque ele colocou russo. Então ficou muito mais, assim, palpável, né? Você já imaginou se ele fizesse... Se fosse Rousseau, por exemplo, ficava meio esquisito, né? Distante e tal. Ele foi inteligente, né? De colocar esse nome. E é engraçado que você contando esse episódio do aeroporto, que ele também ficou um pouco surpreso, né? De você não reconhecer ele como artista. Sim. Né?
Então ele ficou um pouco surpreso, mas não foi assim, ele não foi assim antipático, nada disso. Ele só notou uma mudança de expressão? Ele mudou um pouco de expressão, surpreso, né? Acho que ele deve ter falado, nossa, mas ela não sabe. Mas não ficou, não me deixou aí numa... Constrangido. Uhum. E por que será que ele não quis te contar? Você tem alguma ideia? De repente ele falar assim, Renato, você não sabe que eu tenho uma banda agora, que eu tô em outra, que eu tô trabalhando, que eu sou artista. Você tem alguma suspeita do porquê dele não ter te falado isso, percebendo que você não reconheceu? Não, ele apontou para trás e mostrou o dado, né, que vinha vindo. Eu estou com a banda, mostrou o dado. Então, eu obviamente liguei, né? Eu falei, nossa, eu perdi alguma coisa aqui, né? Então, mas por que ele não falou? Acho que justamente, sei lá, eu acho que ele era muito assim, talvez com medo de deixar pessoas mal, né? Constrangidas, porque você for falar, como que você não sabe que eu estou na banda? Entendi. E também, isso era a personalidade dele mesmo. A personalidade dele também, talvez assim, ao mesmo tempo, acho que eu queria dizer, poxa, mas nem todo mundo acompanha tanto assim. Eu acho que ele sabe também disso, né? De que nem todo mundo é tão ligado. Talvez seja um choque para o artista, né? De repente perceber que, embora esteja fazendo sucesso, tocando em todas as rádios e tal, nem todo mundo está vendo e acompanhando, né? Exatamente. Deve ser um pouco chocante, assim, para ter essa percepção, né? Como ele era realmente, como a gente está falando, muito inteligente, ele deve ter percebido que essa daí não está sabendo, né? Então ele não entrou muito, não quis ser muito... Foi legal da parte dele, né? Foi legal da parte dele, não quis ser muito assim, enfático, olha, eu tô com a banda, você não viu e tal. E para você foi uma dupla surpresa porque você não sabia nem que ele era músico, né? Quer dizer, assim, um artista, compositor e tal, cantor, você só sabia que ele levava violão às vezes na aula de inglês, né? Nas aulas. Exatamente. E muito menos que ele era um rockstar, né? Naquele momento. Ele já tinha começado a carreira como líder do Legião, né? Não sabia mesmo. E Renato, queria te perguntar, bom, essa foi a última vez que você viu, depois você só soube da morte, né? Isso. Como que você se sentiu diante da morte dele? Como é que foi o impacto de saber da morte dele? Assim, pensar, né? Nossa, mas faleceu muito cedo, né? A primeira coisa que a gente pensa, nossa, como é que, né? Um rapaz faleceu tão cedo, um rapaz que aí eu já sabia, né? Uma pessoa talentosa, né? Aí você já sabe que a pessoa está tão bem no Brasil. Então. Mas eu acho que é uma tristeza, assim, demais pelo fato de que é um jovem, né? Que vai embora de uma forma completamente, na época, todo mundo muito marcado com essa coisa, né? Desse sofrimento dessa doença aí que a gente não conhecia também, né? De saber que já tinha passado tinha Cazuza, tanta né? gente falecendo, né? Mas que ainda era um tabu, de uma certa forma. Um tabu, né? Existia preconceito. Ele, diferente do Cazuza, não quis revelar que tinha o vírus, né? Porque ele viu a super exposição que o Cazuza passou e ele não queria para ele aquilo, né? Foi interessante isso. E totalmente duas pessoas que tomaram decisões totalmente opostas, né? Verdade. Personalidades muito diferentes, muito né? diferentes. Embora os dois fossem, tinham um viés poético, assim, como letristas e eram do rock, né? Mas eram tão diferentes como pessoas, né? Em personalidades. Diz que o Cazuza admirava muito ele, né? Assim, falou que queria eu ter sido um pouco como ele. Um negócio teve uma inveja do bem, né? Inveja do bem. Que o Cazuza falava mais sobre a vida dele no Leblon, Baixo Leblon, né? Das noitadas e tal, era boêmio. E ele percebeu que o Renato Russo falava do social, do político, que se importava, né, com o que acontecia, que tinha uma sensibilidade e tal. Aí ele falou, eu vou começar a fazer isso também, né? Aí ele escreveu Brasil. Interessante. Então foi uma inveja assim, produtiva, né? Não de querer tomar o lugar da pessoa, mas de ser como ela, né? De fazer como ela está fazendo. E ele fez muito bem também isso, né? E interessante,
caso do Cazuza, ele ter admitido, né? Isso é muito bonito, né? É bonito. É humilde, assim, é uma sinceridade que eu acho que isso é uma coisa que eles tinham muito em comum. Eles não tinham vontade de esconder o que eles eram, né? É claro que tem a persona do artista e tal, mas eles eram muito, muito sinceros, né? Eu acho que tanto o Renato Russo quanto o Cazuza, né? Que o Cazuza era o Agenor, né? Agenor Miranda Araújo. Ah, e ele era o nome do pai também, né? Cazuza. E aí foi essa questão, né? Eles vamos dizer, o Cazuza fazia parte do Agenor, assim como o Renato Russo fazia parte do Renato Manfredini. Eram facetas das personalidades deles, né? E não uma face, uma máscara, né? Uma mentira. Eles eram aquilo também, né? É verdade. Então, é interessante, né? E só uma pergunta curiosa, assim, quando você tomou conhecimento que ele era um artista famoso, ele era do rock, você não era de ouvir rock, assim, o que você ouvia de internacional era mais o quê? O que você gostava de ouvir? Acho que eram os Beatles, nessa época estava o Police também. Você gostava de rock, então? Eu gostava. Gostava. Entendi. Acho que eu gostava mais de inglês, eu ficava ouvindo também interessada nas letras, né? O principal não era o rock em si, era não, mais não era o letras. rock em si, não. Você gostava de inglês. Era realmente, assim, essa cultura que esse pessoal estava passando para a gente, você entendendo as letras. É uma linguagem nova, né? Uma maneira diferente de se expressar, né? E aí quando você descobriu que o Renato era um artista famoso, era um músico de rock, toque compunha, Legião Urbana, você começou a acompanhar assim, a carreira? Você comprou disco, começou a ouvir? Como é que foi? Não, aí mais ouvindo no rádio, eu nunca comprei disco, eu não lembro se tinha algum parente meu com algum disco dele, porque às vezes a gente troca disco. Se empresta, né? Grava uma fita cassete, nessa época fazia. Né? Mas acho que quem teve mais contato com a música da Legião, nessa época foi esse meu irmão que estava no aeroporto. Acho que era ele que estava mais acompanhando, assim, né? Então meio que você ouvia por tabela, assim. Eu ouvia meio por tabela, ou no rádio e tal, né? Legal. Mas nunca fui assim de, vamos dizer assim, eu vou agora ouvir porque Você foi dormir, né? Não. Não chegou. Interessante que eu não cheguei a fazer isso, né? Talvez porque eu estava ligada muito nessas outras músicas, estava curtindo muito esse outro... Porque o rock brasileiro tem assim, bastante diferença do rock inglês, do rock americano, né? É bem diferente. Tanto é que lá fora eles não chamam de rock, né? Eles chamam de world music, alguma coisa assim. Entendi. Eles não chamam de rock o que a gente faz aqui, né? É que nem, sei lá, alguém na China lança um disco de samba, né? Por mais que seja legal, então nunca vai ser como o samba que é feito aqui, né? É uma coisa que nasceu no Brasil, então tem isso, né? E você chegou a gostar de alguma música do Legião? Tem alguma música que você gosta? Alguma música que mexeu com você, que você se identificou? Esse Eduardo e Mônica eu gostava, né? Eu gosto até hoje. E depois que eu fiquei assim mais ciente assim, também do que era os motivos atrás desse Monte Castelo, também que lindo, gostei, né? é muito bonito. Camões né? e a Bíblia, né? Eu acho que são essas duas que me marcaram mais, assim, que eu gravei mais, assim, né? Você gostava da voz dele? Achava ele um bom cantor? Não, isso que eu ia te falar. Eu fiquei impressionada, assim, como ele cantava bem, né? Nossa, porque é difícil, né? Você ir para um palco e como ele já no auge assim, da carreira, toda essa movimentação de palco, né? Que ele tinha muito bem, dançando, tudo. Né? Ele se expressava mesmo, bem. Né? E aí a gente até estava falando da dificuldade de entrar no palco, que a gente comentou antes, né? Da pessoa, porque eu tenho a impressão que tem muitos que devem ter muita dificuldade. Ele, agora, a gente percebendo, assim, você vê que ele devia ter muita dificuldade de ficar ali, né? Não como um Freddie Mercury, né? Pois é. Porque o Freddie Mercury, aquilo era... Ele adorava aquilo, né?
aquele outro menino. Ele orquestrava também, o público cantando as músicas dele. E tinha gente, o Mick Jagger, com muita facilidade. É incrível. Aquele outro cara também que era do Maroon 5. Como chama aquele cara que cantou aquelas... que ficou famoso aí? Um grupo mais recente. Eu esqueci o nome da música, tem uma música muito famosa e tal. Então tem uns caras que... É que tem uma naturalidade, enfrentam né, aquilo muito bem. É já o Renato, a gente começa a perceber, depois que você vê, né, a vida dele, você vê, nossa, deve ter sido difícil mesmo para ele enfrentar tudo isso. Né? Eu acho que talvez pela sinceridade, porque eles não tinham uma máscara, né? Nem o Fred Mercury, você assiste uma entrevista dele, ele não tem nada a ver com aquele personagem do palco, né? Outro dia eu assisti uma entrevista do Fred Mercury com aquela brasileira... A Glória Maria? Glória Maria. Ele dá um chega pra lá, né? Você viu essa? Ele é meio de gozação, né, com ela, assim, brincando. Eu não sei se era de gozação, eu achei tão assim... Meio indelicado, meio pesado, né? meio indelicado. Eu lembro dessa entrevista. Talvez ela nem tenha sentido tanto, né? Mas assim, pra mim foi, nossa, que cara indelicado que ele foi com ela, né? Mas talvez tenha sido, como você está falando, uma coisa meio irônica, sei lá, uma brincadeira. Eu acho que sim, para ironizar, para brincar, para descontrair. Eu acho, também não tenho certeza. Eu não conheço o Fred tão a fundo, né? Mas o Renato tinha esse problema, que ele era o que ele era, né? Então ele até falou uma vez numa entrevista que ele, quando subia no palco, ele fazia amor com 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, depois ele ia para casa e ele não conseguia dormir, ele ficava muito agitado, né? E era difícil, porque aquilo mexia demais com ele, né? O show mexia demais com ele. E ele era o que ele era, né? É diferente de um artista performático como o Ney Matogrosso, por exemplo, que tem aquela persona, né, tão extravagante no palco. Mas ele saiu dali e a vida normal dele. É interessante. O Fred Mercury, que você mencionou também, né? Bem assim. Agora o Renato não, ele era aquilo, né? Ele era aquela pessoa. Então... É isso que a gente fica triste, né? Assim, dele ter vivido tão pouco, o sofrimento que ele deve ter passado. Isso realmente deixa a gente triste, né? Uma pessoa tão legal, né? Podia ter... Não sei, quem sabe se ele tivesse a proximidade de pessoas que tentassem ajudar, mas ele ficou muito isolado. Porque ele era gay e ele não deu muita sorte no amor, assim como o Fred também não deu, né? Então não teve uma pessoa para se estabelecer, ele era muito sozinho, muito solitário, né? Então ele era super famoso, né? Tem aquela exposição da mídia, um monte de gente que gosta dele, mas na verdade gosta do Renato Russo, né? Do artista. E não consegue separar, né? O artista da pessoa. Então rareia muito mais, como você falou no começo da entrevista. Se vocês tivessem tido mais contato, talvez tivesse mantido aquela conexão com Brasília, né? É verdade. Aqueles amigos que ficaram para trás. Né? Então tá bom, Renato. A última coisa que eu queria te perguntar é se você pudesse conversar hoje com o Renato Russo, o que vocês talvez conversariam? O que você gostaria de perguntar para ele? O que você gostaria de saber sobre ele que você não teve a oportunidade? Teve a situação do aeroporto, né, que você ainda não sabia, que seria a última vez que você iria vê-lo. Sabendo que ele se tornou um artista famoso e tal. Eu acho que eu iria, se eu tivesse mantido uma conversa depois do aeroporto, se eu tivesse continuado e desenvolvido um relacionamento maior, né, depois do aeroporto, né, sabendo que ele era artista, eu acho que talvez eu tentasse resgatar assim, um pouco do Renato antes, né? Tentar mantê-lo, sei lá, né? Uma conversa que não tivesse contaminada pela fama, qualquer coisa assim. Talvez eu tentasse manter alguma coisa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu estaria sofrendo muito. Acho que eu não poderia ajudá-lo muito, porque vendo quem ele realmente era, né? O fato dele ser transparente no palco, sei lá,
ele não conseguisse separar uma coisa da outra, acho que eu pensaria que eu não ia conseguir ajudá-lo, né? Eu estaria vendo um rapaz que talvez é difícil ajudar, né? É muito difícil ajudar. Como ajudar uma pessoa nessa situação? Inclusive isso que diziam os integrantes da banda, né? O Dado e o Bonfá, naquela entrevista do Jô Soares que você mencionou mais cedo, eles falaram isso, né? Falou assim, que as pessoas cobravam deles. Porque vocês não fazem nada para ajudar? Não, Renato, mas a gente vai fazer o quê? Porque é um problema que a pessoa tem que é difícil, né? Se a pessoa não busca ajuda, como é que você vai ajudar? Uma pessoa que sofre de uma dependência química, por exemplo, né? Ou que tem um transtorno psiquiátrico, mas não está buscando ajuda. No caso, ele até chegou a buscar ajuda psiquiátrica, teve. Então, isso que eu queria saber, ele nunca chegou a buscar? Não, ele buscou. Não sei se ele chegou a ter o diagnóstico, né, de borderline ou outra coisa, mas ele passava por sessões de psicanálise. Ele até ironizou o Axl Rose, né, que ele falava que tinha muita curiosidade de saber da vida do Axl Rose, que é um cara super problemático e tal. Aí ele falou, não, mas o Axl faz tipo 10 sessões, né, por semana e eu faço 2. Né? Tipo, eu não sou tão problemático quanto o Axl Rose, quis brincar com isso, né. Mas eu não sei se ele chegou a ter um diagnóstico certo, e ele se tratou com antidepressivos no final da vida. Ele já estava com AIDS, né? Começou a demonstrar os sintomas no corpo dele, estava na fase terminal, e aí ele desenvolveu depressão. Ele não tinha depressão, né? Ele passou a ter depressão no final da vida, mas ele não era depressivo no termo clínico. Né? Sei. Agora, nesse final, parece que ele dizia, ele não quis que a mãe obviamente soubesse que ele estava com essa doença e tal. A mãe não sabia. E ele dizia para ela, acho que, eu não sou daqui, eu não... Essa foi das últimas coisas que ele falou para ela. Né? Eu acompanhei esse final da vida, essas entrevistas que falaram dele. Eu só fui feliz na infância. Que ele dizia para ela, olha mãe, eu não sou daqui, eu não estou nesse lugar que não é o meu. Tal. Porque eles falaram que ele... se abandonou um pouco, né? Entendeu? Ele não parou de tomar um coquetel e abandonou, deixou a coisa correr como está. Porque na época do Cazuza ainda não tinha o coquetel, né? Só tinha o AZT. E o Cazuza era filho de uma família muito rica, né? Por parte de pai. E ele teve os melhores tratamentos no mundo na época, né? Nos Estados Unidos e tal. Chegou a ir para lá para fazer tratamento, mas não adiantava nada, né? Foi só quando surgiu o coquetel que passou a ter efeito. E o Renato Russo teve a oportunidade, começou a tomar o coquetel. Então, assim, era para ele estar vivo até hoje. Eu vi uma pessoa falar, ele poderia estar vivo até hoje. Então. O que ele falou numa entrevista, uma das últimas entrevistas, que ele tinha um amigo jornalista. E no final da vida, assim, as últimas entrevistas foram dadas para ele, porque eles eram amigos. Então, ele se sentia à vontade porque ele estava doente, né? Estava magro, estava debilitado. Então, assim, por aquele jornalista ser amigo, não ia expor esse lado para a imprensa, né? Para o grande público. Então, preservou, assim, essa confidencialidade, né? Que ele queria. E ele relatou como que foi o tratamento com o coquetel, né? Ele falou que sentia como se um cachorro estivesse comendo ele por dentro. Os efeitos colaterais eram muito pesados, né? E que ele não queria viver daquele jeito. Então ele desistiu de fazer o tratamento, né? Ele estava com depressão nessa fase, ele desenvolveu depressão. Então ele se entregou. O médico pessoal dele fala isso. O médico cuidou dele até o final. Ele falou que ele se entregou, ele não quis mais se cuidar. Ele não queria ser um doente, né? Inclusive ele teve uma doença, não sei se você sabe, aos 15 anos de idade, que chama epifisiólise. É uma doença na cartilagem do quadril. Aí começa a deslocar o osso da coxa, né? A pessoa começa a ter dificuldades para se locomover. Ele fez uma cirurgia mal sucedida e sofreu muito, com muitas dores, até que demorou, mas acabou indo para um outro médico, pegar uma segunda opinião. Viram o erro médico, refizeram a cirurgia e aí ele ficou bem. Se recuperou da doença. Mas ele sofreu muito nessa fase, né? Então foi mais ou menos um ano de muito sofrimento. E eu acho que ele lembrava disso, né? Falando, eu não quero ficar sofrendo. Acho que ele não queria, né, esse tipo de vida, né? Eu não sabia, mas esse coquetel deve ser muito barra pesada mesmo. Ele dá muitos efeitos colaterais, né?
Mas assim, muita gente, hoje quem tem o diagnóstico de AIDS não tem mais não é uma sentença de morte, né? A pessoa tem uma sobrevida indeterminada, pode viver 20, 30, 40 anos com AIDS, porque não permite que o vírus se desenvolva para entrar na fase terminal. Então ele fica quase zerado assim, na contagem sanguínea, o vírus. Você pode até não encontrar, detectar o vírus, tanto que ele fica suprimido. É estranha mesmo a história dele, né? Uhum. Dele não ter querido, né, continuar tomando, tentar viver mais. Né? Acho que falta uma motivação, né? Talvez ele ter um grande amor, que é uma coisa que ele queria muito, né? Acho que a irmã dele dá uma entrevista, ela fala que ele estava assim também cansado de fazer letra para Legião. Fazer letra, a pressão, puxa, tem que fazer música, fazer letra. Estava com a Legião ali, e parece que alguém perguntou para ele, mas por que você não para? Um negócio assim. Aí ele disse, mas tem os meninos e tal. E ele fala dos outros dois, sabe? E eu fico pensando assim, puxa vida, né? E é triste, porque o Dado e o Dado acho que até já tinha uma situação financeira. Não, todos eles. O outro também? Os três. Até o Renato Rocha. Era uma família que tinha uma condição muito boa. Os três tinham. Mas acho que ele se importava, assim, deles ficarem meio sem rumo, e também o público, porque o público tinha o Renato Russo como o irmão mais velho. Entendi. Né? E ele, para mim, tinha uma representação, assim, eu admirava, né, os valores que ele defendia, a forma que ele se expressava, as coisas que ele dizia. Então, era um modelo, né, servia como modelo para muita gente, eu acho. Quando ele morreu, deixou muita gente órfã, né? E quando o John Lennon morreu, ele ficou muito mal, o Renato, nossa. Porque eu acho que o John Lennon primeiro que o John Lennon escrevia também coisa mais profunda, né? Ele era super ligado no conteúdo, na cabeça do John Lennon, né? Assim, no conteúdo. Também ele deve ter sentido a mesma coisa. Assim, com certeza. É porque foi uma comoção enorme a morte de John Lennon. A morte de John Lennon foi bem pesada, sabe por quê? Porque o John Lennon era um cara pacifista. E ele tinha ido para Nova York, não sei, acho que ele tinha tido problema na Inglaterra, não sei te garantir o que. Eu sei que ele quis ir embora para Nova York, não sei se é por causa da Yoko também. Ele gostou muito de Nova York também. E acho que ele queria também, além dele ter gostado, acho que ele queria também viver um pouco mais, uma liberdade maior que talvez Nova York desse. Exatamente, ele falou isso. Porque ficar ali na Inglaterra, ali, ou em outros países, mudaria. Acho que Nova York é onde a pessoa fica mais. Tem tanta gente famosa, acho que você consegue ficar mais. Ele falou isso, ele disse, você tem toda a razão. E aí pega e acaba um cara dá um tiro nele, né? Ele acaba de dar um autógrafo pro homem, dá um tiro. Quer dizer, acho que o John Lennon, que marcou muito foi isso também. Uma morte esquisita, chocante, né? Sem, no momento da vida dele que ele já estava tão afastado do glamour, né? Ele estava tentando viver a vida dele. Né? Já não tinha mais tanto envolvimento com ativismo como tinha antes, né? Ele continuava, claro, com os ideais dele, mas ele não tinha tanto ativismo. Né? Nova York era o centro do mundo, né? Acho que meio que hoje, até hoje, né? Ele gostava de estar por causa disso, e para poder, como você falou, eu vi isso numa entrevista, ele disse que lá ele se sentia em casa, né? À vontade, assim, podia ser quem ele era mesmo. Ele passava na rua, o pessoal reconhecia, né? Mas ninguém tchau. Ninguém incomodava. É. Então podia ficar mais à vontade, né? Isso foi traumático. Bom, e a última pergunta, finalmente. Né? Você não chegou a conhecer a família dele, né? Mãe, pai, irmã? Não. Ninguém. Agora que eu conheço a mãe de vídeos, né? Sim. Você gostaria de mandar um recado, uma mensagem, para caso eles vejam esse vídeo? Eu acho que eu falaria com a mãe dele, né? Assim, que ela me parece que nunca foi crítica a ele, nunca atrapalhou o desenvolvimento pessoal dele, onde ele quis ir, os lados. Ela sempre
acabou apoiando ele, né? Apesar de não ter acompanhado a carreira tão bem. Assim, para ela, ele era sempre o filho, né? O Renato Júnior, Renato Manfredini Júnior. E isso que foi bom, talvez, né? Isso que é o lado positivo da relação dos dois aí, né? Um lado forte, você deixar, acima de tudo é o teu filho que está ali, né? E você respeita a personalidade dele, tudo isso. Eu achei que ela passou isso muito bem, nessas entrevistas que a gente vê com ela, assim, né? Não se sentiu mal, né? Não se sente culpada de nada, pelo menos aparentemente. Foi uma boa mãe, né? Foi uma boa mãe, apoiou, né? O filho, como você falou. Apoiou, onde ele buscou o apoio, né? Apesar de não ser uma pessoa assim tão, vamos dizer assim, tão profunda como o filho era, não tinha talvez essa simples, personalidade, né? Toda do filho. Ah, sim, naturalmente, né? Se tornou professora, tal, por um tempo, mas era uma dona de casa, né? Uma pessoa mais simples. O pai do Renato, que era um economista, né? Que teve uma alta posição no local onde trabalhou, no Banco do Brasil. Mas é interessante o que você está falando, porque realmente o apoio dos pais faz toda a diferença para a vida do filho. Dos filhos. O caminho que vai tomar, né? Pode destruir a vida da pessoa ou pode conduzir, né? Tem uma entrevista que uma pessoa fala para ele assim, Renato, aí ele já estava bem famoso, Renato, o que você acha de tradição, família e propriedade, né? Aí ele fala que... Fascismo. Eu não me lembro que ele fala da tradição, mas aí ele fala de família e fala, olha, família eu gosto muito da minha família e tal. E propriedade ele fala, olha, eu quero ter muitas propriedades, quer dizer, ele dá uma... ele não quer entrar nessa jogada de isso aí é uma bomba, não sei o quê, né? Eu sou contra esses extremismos. Foi uma provocação da jornalista. Era uma pessoa jovem, não sei se era uma jornalista ou se era uma fã ali sentada. Não, era uma jornalista, eu vi essa entrevista. Mas ele deu uma ironizada em tudo e foi legal, porque não... Ele saiu bem, né? Ele se saiu bem e falou uma coisa que eu acho importante. Ele falou assim, eu gosto muito da minha família e tal. Né? Assim, ele mais uma vez manifestou, né, que para ele a família existia, era importante e tal, né? Diferente do que existe hoje, essa hipocrisia, né, de falar de família e tal, e gente que tem um viés fascista, né, fala tanto de família. E o fascismo sempre se valeu disso, das tradições da família, né, da propriedade privada e não sei o quê, mas usando isso como justificativa para perseguir, para matar, né? E foi uma provocação para ele. Mas ele saiu muito bem, como você falou. Ele saiu muito bem, ele captou bem, né, o lance ali e não quis entrar nessa jogada. Tá? E tem um outro vídeo que ele fala, eu sou capitalista, você viu isso, né? Então, na verdade, assim, ele não era nem um pouco bobo, né? Não. Ele gostava de coisa boa, de dinheiro, né? Ter uma vida confortável. Não, mas eu digo assim, ele não era de cair em qualquer coisa. Ah, né? não. Ele era esperto, né? falava o que ele queria falar, ele sabia o que deveria ser dito para essas pessoas assim que poderiam usar aquilo, né, de uma maneira errada. Então. Ele correu o risco muitas vezes de ser mal interpretado, né? Como, por exemplo, quando ele falou que ele é capitalista, mas puxa, ele era um artista que fazia pouco show. No começo do grupo fazia bastante, né? Porque é necessário. Mas depois que consolidou a carreira, ele fazia pouco show, ele não gostava de fazer show, né? Ele teve muito trauma também, porque as pessoas ficam jogando coisas no palco, jogando bomba no palco. Essas coisas também chateavam ele bastante, né? Ele não aceitava. Sempre que faziam isso, ele parava o show, ele discutia, ele falava coisas e tal. Era difícil para ele. Mas ele corria o risco, né, de ser mal interpretado. Então, se ele quisesse, ele tinha ficado muito mais rico do que ele já era, né? Mas ele não fazia questão disso. Ele fazia questão de fazer uma obra sincera para passar e deixar um legado para as pessoas, né? E o que você falou da mãe dele, eu acho muito legal, porque quando ela descobriu que ele era gay, aceitou o que ele era e continuou amando e apoiando, né? Quando viu que ele ia se tornar um artista, né, o pai ficou muito preocupado e queria encaminhar ele para uma carreira mais formal, mas quando viu que a banda deu certo, apoiou. Né? É verdade, isso é legal, né? Porque eram pessoas assim
realmente uma família, né? Isso que é legal, eles tiveram essa preocupação com os filhos, né? Verdade. Renata, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Renata foi muito bom. Nogueira, né? E fazer menção aqui do Daniel Nogueira, filho da Renata, que está aqui. E a Cláudia Natil também, que participou de maneira informal aqui com a gente, mas que contribuíram e muito para um ambiente... Contribuíram para o ambiente familiar e cordial, isso é legal. Isso é importante, Não fica uma coisa tão engessada, fica mais gostoso. Verdade. Tá bom, então. Obrigada a você também.